Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você. Hoje nós vamos homenagear, relembrando de grandes jogadores de futebol que infelizmente faleceram em acidentes de carro. Jovens talentos, muitos deles no auge da carreira e infelizmente perderam a vida em acidentes automobilísticos. Você vai lembrar de muitos desses grandes jogadores, com certeza. E se você quiser um alô super especial no finalzinho do vídeo, a dica é você deixar a sua cidade, os vídeos mais antigos que você está assistindo, e você vai receber com certeza em novos vídeos sempre aquele alô super especial. Obrigado a você pelo carinho. Vamos começar relembrando do jogador Adilson Miranda, conhecido como Dinho. Ele se destacou no Internacional de Porto Alegre, mas também passou pelo Curitiba, Corinthians, Paysandu, Náutico e São Bento. Ele faleceu com apenas 30 anos de idade. Ao final da temporada de 1980, Dinho decidiu viajar de carro com a namorada Rosângela Zanella para a cidade de Caraguatatuba, onde tinha imóveis. No dia 6 de dezembro, saiu de Porto Alegre com seu Puma e um porta-malas cheio de galões de gasolina, pois nessa época era comum em longas viagens levar combustível extra, muito pela recessão econômica, e deixava o preço do produto muito mais caro em postos de estradas. E, infelizmente, ao chegar nos limites da cidade de registro, por uma razão até hoje desconhecida, Dinho saiu da estrada e bateu num barranco. Infelizmente, faleceu ele e a esposa. Ele tinha apenas 30 anos de idade. Vamos agora lembrar de Alexandre Escobar Ferreira, ele que jogava como goleiro, foi um grande destaque do São Paulo. Ele foi goleiro titular do time vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1992, tendo, sabe quem como seu goleiro reserva? Rogério Ceni, isso mesmo. Era o goleiro apontado como sucessor de Zete. Mas infelizmente, no dia 18 de julho de 1992, com apenas 20 anos de idade, ele faleceu no acidente automobilístico, quando começava a ter suas principais oportunidades na equipe. Infelizmente, ele dirigia o seu cadete branco e faleceu muito jovem. Por volta das 6h30 da manhã do dia 18 de julho de 1992, no quilômetro 13,5 da rodovia Castelo Branco, ele perdeu o controle do seu veículo e bateu em uma mureta de proteção. Foi levado ao hospital universitário, mas não resistiu. O corpo do jogador foi velado no CT do São Paulo. Alexandre Ziles também era goleiro, era conhecido como Batata. Ele jogava futebol de salão, mas não tem mais informações sobre como foi o seu acidente. Apenas que ele faleceu num acidente automobilístico no dia 16 de outubro de 1999, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele tinha 48 anos de idade. Carlos Adriano de Jesus Soares jogava como atacante, atuou no Curitiba, no Kyoto Sanga, Yokohama e também no Palmeiras, foi seu último time. Ele era conhecido como Alemão. O Alemão faleceu no acidente automobilístico na Via Light, em Nova Iguaçu, quando voltava do aniversário de seu pai em Mesquita, no Rio de Janeiro, infelizmente com mais 8 pessoas no automóvel. Ele tinha apenas 23 anos de idade. Jogador Clebson Moreira dos Santos, também muito jovem. São grandes jogadores, perderam a vida muito cedo. Revelado no Bahia, jogou também pelo meu Vasco da Gama nos anos de 2000 e 2001. Clebson estava indo para sua cidade natal, Itiúba, na Bahia, passar a festa de São João com os parentes, quando sofreu um acidente na rodovia BA-409, na altura da cidade de Serrinha, quando seu veículo, um Chevrolet Astra, bateu contra um caminhão e ele faleceu na hora. Tinha apenas 22 anos de idade e uma carreira promissora. Jogava como lateral direito. Vamos agora lembrar, eu acho, de um dos casos que mais repercutiu em todo o Brasil, que foi o grande jogador Tené, ídolo do meu Vasco da Gama. Mas ele jogou também pela Portuguesa e pelo Grêmio, mas foi no Vasco que ele se destacou. Ele sofreu um grave acidente que tirou sua vida. Tené voltava de São Paulo, onde havia se reunido com dirigentes da Portuguesa do Stuttgart, da Alemanha, em que jogava na época Dunga, para uma futura transferência, e passado o final de semana com a família. Por volta das 5h15 da madrugada do dia 19 de abril de 1994, seu carro, um Mitsubishi Eclipse, dirigido pelo amigo Otto Gomes, perdeu a direção e chocou-se com uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas, quase em frente ao Clube Naval Piraquê. Uma curva leve, na altura do número 2225 da Avenida Borges de Medeiros.
Infelizmente, Denner, no auge da sua carreira, faleceu com apenas 23 anos de idade. O jogador Dirceu, ele que jogava como ponta esquerda e também meia, jogou em muitos times, como Curitiba. Vou falar apenas alguns, tá bom? Para depois não dizer assim, você esqueceu de algum. Curitiba, Botafogo, Fluminense, Atlético de Madrid, Nápoles, Vasco da Gama e seu último time foi o Atlético Yucatán. Ele estava há 17 anos fora do Brasil e resolveu voltar e restabelecer definitivamente no Brasil. Uma semana depois da sua chegada no Rio, retornando de um futebol noturno com ex-jogadores da Barra da Tijuca, Dirceu e seu amigo italiano Pasquale teriam sido vítimas da irresponsabilidade de rapazes que faziam um racha e acertaram seu carro, um veículo Puma, e ambos faleceram na hora. Madrugada do dia 15 de setembro de 1995. Ele tinha 43 anos de idade. Que pena. Vamos agora relembrar de Edivaldo Martins, que atuava como atacante. Jogou nos times Atlético Mineiro, São Paulo, Puebla, Palmeiras e encerrou a carreira no Taguatinga. Jogou pela seleção de 86 até 1989 em 3 partidas. Em 13 de janeiro de 1993, 3 meses antes de completar 31 anos, o jogador sofreu um acidente fatal na rodovia Castelo Branco, no município paulista de Boituva. Na época, ele estava dirigindo um Fiat Tempra. Edivaldo tinha apenas 30 anos de idade. Vamos agora falar de Eduardo Neves. E para falar dele, nós temos que falar também do Ludigero Pereira da Silva. O Lidu também faleceu no mesmo acidente. Eduardo Neves, ele atuava como ponta. Eduardo Neves faleceu em um acidente automobilístico do Fusca dirigido pelo seu companheiro de clube, Ludigero Pereira da Silva, conhecido como Lidu, bateu em uma das pilastras da ponte da Vila Maria, na cidade de São Paulo. Os 2 jogadores faleceram no local e foram velados no Parque São Jorge. Foram grandes jogadores do América e também do Esporte Clube Corinthians. Eduardo tem apenas 25 anos de idade. E Ludigero, apenas 22 anos de idade. E ele também jogou no Londrina, além do Corinthians. Enéas de Camargo jogava como atacante, conhecido como El Diabo, conhecido como o segundo maior artilheiro da Portuguesa, com 179 gols, e o maior artilheiro em campeonatos brasileiros com 46 gols. Faleceu com apenas 34 anos de idade, jogou também pela seleção, jogou pelo Bolonha, pelo Udinese, Palmeiras, Atlético Goianiense e seu último time foi no Central Brasileira Cotia. Em 22 de agosto de 1988, ele faleceu em um acidente de carro na Avenida Cruzeiro do Sul, em São Paulo. Ficou internado em coma com uma luxação na coluna cervical. Faleceu 4 meses depois, em 27 de dezembro de 1988, aos 34 anos de idade, vítima de uma broncopneumonia. Grande jogador. Everaldo Marques, conhecido também como Everaldo, foi um grande craque do Grêmio. Também jogou pela seleção 24 partidas de 1967 a 1972. Ele dirigia seu Dodge Dart. Dodge Dart era um carro que eu tenho um carinho grande, que meu pai teve um, branco, com capota preta. Quando chocou-se com um caminhão, o carro foi um presente de uma concessionária de Porto Alegre pelo tri conquistado na Copa do Mundo de 1970. Viajava com a família no ano de 1974, quando voltava de Cachoeira do Sul, interior do estado, para Porto Alegre. Grande perda. Ele tinha apenas 30 anos de idade. Craque Everaldo. Fabinho Baiano jogava como atacante, jogou pelo Tubarão, Chapecoense, Bahia de Feira e Concórdia. Em 2 de fevereiro de 2018, o ex-atacante faleceu em um acidente na BR-282, em Maravilha, no oeste de Santa Catarina, quando seu carro invadiu a contramão e bateu num caminhão. Apesar de ter sido levado ainda com vida para o hospital, Fabinho não resistiu e faleceu durante o trajeto. Ele trabalhava como técnico no Clube Recreativo Maravilha na época. Ele tinha 41 anos de idade. Daniel Angel Gonzalez Puga. Ele era um jogador uruguaio, mas nós temos que destacar esse jogador, como outros também que nós vamos homenagear ainda nesse vídeo, porque a sua carreira realmente de destaque foi no Brasil e faleceu aqui no Brasil. Ele começou no Fênix de Montevidéu, futebol uruguaio, passou pelo Portuguesa, Corinthians e se destacou no Vasco da Gama. Ele faleceu em 1º de fevereiro de 1985, aos 30 anos de idade. Ele voltava de uma festa na casa do centroavante Cláudio Adão e o zagueiro
zagueiro perdeu o controle do seu Monza. Felizmente, perdeu a vida. Jovem demais, 30 anos de idade. Heitor Martinho de Souza jogava também como atacante. Jogou pelo Marcílio Dias, Portuguesa, São Paulo e Joinville. Ele era conhecido como Ratinho. Faleceu dia 11 de fevereiro de 2001, aos 58 anos de idade, na rodovia SC 495, no município de Araguari, em Santa Catarina. Felizmente, faleceu ele, a esposa, a nora, 3 netas. Jean Carlos, ele jogava como lateral direito, jogou por times como Fluminense, São Paulo, Cruzeiro, Botafogo, América e o último time foi Rio Branco, do Espírito Santo. Faleceu com apenas 30 anos de idade. Jogou no Bahia também. Em 22 de novembro de 2013, o jogador veio a falecer após sofrer um acidente em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro. O veículo que estava despencou de uma ribanceira. O jogador foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Faleceu a caminho do hospital. Jean Carlos viajava pelo interior do Rio a fechar com Duque de Caxias, voltando ao futebol carioca. Ele tinha apenas 30 anos de idade. Incrível como vários, faleceram nessa idade. Maicon Liberato. Ele jogou pelo Criciúma e Internacional. Muito jovem, apenas 21 anos de idade. Maicon Liberato faleceu no dia 28 de novembro de 2002, 11 dias depois de sua última partida, após o acidente com seu carro, uma Ford Ranger prata. Outros amigos também. Quando, devido à chuva, derrapou e bateu num poste de iluminação próximo à ponte Hercílio Luz e caiu no mar. Maicon Liberato, com apenas 21 anos de idade. No auge. Maicon Oliveira, ele que atuava no Shakhtar Donetsk, jogou também, estava emprestado para o MAP Norb na época. Ele faleceu no dia 8 de fevereiro de 2014 com apenas 25 anos de idade. Cláudio Mila, jogador uruguaio, também atuava como atacante. Jogou no Nacional, no Godoy Cruz, e veio para o Brasil, jogou no Juventude, Portuguesa, Santista, Náutico, falando apenas alguns times, tá bom? Botafogo, Brasil de Pelotas, onde ele encerrou sua carreira. Cláudio Mila faleceu aos 34 anos de idade, na cidade de Canguçu, no Rio Grande do Sul, em 15 de janeiro de 2009, às 23 horas e 40 minutos, no acidente do time Brasil de Pelotas. Ele tinha apenas 34 anos de idade. Roberto Batata, outro craque, viu? Sendo relembrado aqui. Jogava como atacante, jogou pelo Cruzeiro e pela seleção brasileira. Ele faleceu com um acidente na rodovia Fernão Dias, onde veio a falecer. Ele tinha apenas 26 anos de idade. Grande craque. Goleiro Everson Heron Maldonato tinha apenas 19 anos de idade, goleiro da equipe profissional de São Paulo Futebol Clube. Infelizmente, na altura do quilômetro 312 da rodovia Regis Bittencourt, BR-116, sentido Paraná, entre os municípios de Tapecerica da Serra e São Lourenço da Serra, e também faleceu a jovem jogadora de vôlei do Finasa Osasco, Natália Lani, de 19 anos também, faleceu nesse acidente. Ele tinha apenas 19 anos, muito jovem, que pena. Vamos falar agora do lendário Zósimo, grande zagueiro do Bangu. Passou pelo Flamengo, Fluminense, Portuguesa, Sport Boys e encerrou sua carreira no Áquila e também jogou pela seleção brasileira. Na manhã do dia 21 de setembro de 1977, se acidentou no seu Fusca pela estrada Mendanha rumo ao estádio Ítalo Del Cima para dar um treino. Não perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. O jogador ainda conseguiu deixar o carro e dar alguns passos, mas tombou logo em seguida. Uma grande perda para o nosso futebol. Ele tinha 45 anos de idade e chegou a treinar o Bangu. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar desse jogador que também fez história no Brasil, Fred Rincon. Inclusive nós fizemos homenagem no dia do seu falecimento aqui no nosso canal. Grande Rincon, grande jogador colombiano, mas foi no Brasil realmente que teve seu grande destaque. Jogou pelo Tolima, América de Cali, Napoli, Real Madrid, mas foi no Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro que se destacou no Brasil. Ele chegou a treinar o São Bento, São José, o Corinthians Sub-20, o Atlético Mineiro e o Flamengo de São Paulo. Em 11 de abril de 2022, Rincon sofreu um acidente de carro durante a madrugada. O veículo do ex-jogador
foi atingido por um ônibus na cidade de Cali e o mesmo foi levado para uma clínica logo após o acidente, em estado grave, com trauma craniano. Segundo os médicos, suas condições eram muito críticas. Ele ficou internado na UTI no mesmo dia e foi submetido a uma cirurgia que durou 2 horas e 45 minutos. Seguia em estado crítico. No dia 13 de abril, o novo boletim médico afirmou que o treinador seguia em estado de saúde bastante crítico. Naquele mesmo dia, ele não resistiu e faleceu. Grande jogador Rincon. Ele tinha 55 anos de idade. Uma lenda do esporte, com certeza. Então esse foi o vídeo de hoje. Relembrando os jogadores que nós perdemos para acidentes de carro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo jornalístico. Eu espero, sinceramente, não dê nenhum problema com o nosso trabalho, né, aqui na plataforma do YouTube, que é uma plataforma que eu gosto demais. Deixa eu mandar um abraço aqui. O Juarez Badjac. Obrigado. Luiz Antônio Dias. José Loula. Bruno Madeira. Magnólia Silva. De Itinga, Maranhão. Obrigado. Elisângela Cândido. Beijo no coração. Maria Joana. Ivete Ribeiro. Obrigado. Estação das Flores sempre com a gente. Querida Mariana do Estação das Flores. Leonete da Silva, minha amiga Nete. Lani Eber. Zilda Capel. São Joaquim da Barra, interior de São Paulo. Obrigado. Jenny Xena, minha amiga gaúcha. Jorge Kleb, de Manaus. Wedney Davi do Paraná. O Ceará, obrigado. Meire Lazier sempre com a gente. Alexandre Moraes, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Matias do Litoral Paranaense, a minha amiga Aurora França, obrigado. E Ferreira de Pouso Alegre, Minas Gerais, o Jorge Tatsuta, lá do Japão. A minha querida amiga Maria Helena Vilas Boas. O nosso amigo Dante Villarroel, sempre nos acompanhando do canal DTV. Muito obrigado a vocês. Espero que vocês gostem. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Até lá.